Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Eu, Bianca, tinha 16 anos quando tudo aconteceu. Era uma noite de sexta-feira e meus pais estavam trabalhando até tarde. A casa estava silenciosa, apenas o som distante da chuva batendo contra as janelas quebrava o silêncio. Sozinha com meu irmão mais novo, Lucas, de 9 anos, pensei que seria a ocasião perfeita para assistir a mais um filme de terror. Sempre fui apaixonada por esse tipo de filme. Quanto mais assustador, melhor. Mas, dessa vez, resolvi chamar o Lucas para assistir comigo. Ele nunca tinha visto nada tão intenso e parecia animado com a ideia de ser corajoso ao lado da irmã. Escolhi Invocação do Mal, um dos meus preferidos, que já havia assistido diversas vezes. Eu conhecia cada susto, cada reviravolta, e para mim era apenas ficção, nada além de um entretenimento sombrio para passar o tempo naquela noite chuvosa. No começo, o Lucas ria nervoso, se escondendo atrás da almofada. Mas, conforme o filme avançava, percebi que ele parou de rir. Seus olhos não piscavam, e ele parecia hipnotizado pela tela. Quando terminou, desligamos a TV e fomos dormir. Achei que era o fim da história, mas, naquela madrugada, acordei com passos no corredor. Na mesma noite em que assistimos ao filme, Lucas andou pelo corredor e parou na porta do meu quarto. No susto, meu coração acelerou, mas, ao perceber que era meu irmão, apenas mandei ele voltar para o quarto. Achei que ele tinha acordado quando meus pais chegaram ou que queria me avisar da chegada deles. Não queria pensar no pior. Só que, ao invés de voltar, ele ficou ali parado, me olhando fixamente. Perguntei o que estava fazendo e ele respondeu com uma voz quase sussurrada. Ela está no meu quarto. Levantei rápido, acendi a luz e o levei de volta, tentando acalmá-lo. Mas, assim que entrei no quarto, senti um frio estranho, como se a janela estivesse aberta, mas não estava. Lucas tremia, olhando para um canto escuro, e disse: "Ela disse que ia brincar comigo." Os dias passaram, e ele começou a agir de forma estranha. Estava mais quieto, evitava conversar, e às vezes eu pegava falando sozinho no quarto, rindo baixinho, como se conversasse com alguém invisível. Outras vezes, ficava parado, encarando nada, com um olhar que não parecia mais dele. Na semana seguinte, meus pais me contaram que haviam encontrado o Lucas 3 noites seguidas andando pela casa, dormindo. Foi aí que o medo começou a me dominar. Aquilo não era mais apenas um comportamento estranho. Era como se algo estivesse guiando meu irmão enquanto ele dormia, algo que só ele conseguia ver. Com o tempo, as coisas só pioraram. Comecei a acordar várias noites seguidas e encontrar o Lucas parado na porta do meu quarto, me observando em silêncio. Às vezes, ele entrava e ficava ao lado da minha cama, imóvel, como se estivesse esperando algo. Eu estava assustada demais para fingir que era normal, e passei a chamar meus pais sempre que isso acontecia. Minha mãe o levava de volta para o quarto, conversava com ele, mas nada mudava. Até ela começou a ficar preocupada e levou o Lucas para a terapia. O dia mais sombrio de todos foi numa noite em que meus pais estavam de plantão e eu fiquei sozinha com ele. Acordei com um barulho vindo do quarto do Lucas. O som parecia arranhar a parede. Entrei e o encontrei sentado no chão, de costas para mim, desenhando no papel. No começo, achei que fosse algo comum, até ver o que ele estava fazendo. Era a figura de uma mulher, sem rosto, de vestido preto, com mãos compridas demais para serem humanas. Aquilo me fez gelar por dentro. Decidi sair do quarto, mas,
Assim que passei pela porta, ela se fechou sozinha atrás de mim com força. Fiquei do lado de fora, ouvindo a voz do meu irmão conversando com alguém, mas ele estava sozinho lá dentro. E o pior foi quando, depois de alguns segundos de silêncio, ele abriu a porta, virou lentamente e sorriu para mim. Mas não era o sorriso do meu irmão. Era algo frio, vazio, que me arrepiou até a alma. Ele me olhou fixamente e disse: "Ela não gosta de você." Naquela noite, chorei até o amanhecer, e assim que meus pais chegaram, resolvi contar tudo para minha mãe. Falei que, desde a noite em que assistimos Invocação do Mal, o Lucas não era mais o mesmo. Contei que eu ouvia conversando com alguém que não estava lá, que ele andava pela casa de madrugada e que eu estava com medo. Minha mãe chamou Lucas para conversar, mas o pior aconteceu. Ele começou a gritar, a bater nas paredes, dizendo que não iria. E, em meio aos gritos, a voz dele mudou, não era mais a dele. Era uma voz grossa, profunda, que me arrepiou até os ossos. Minha mãe tentava se manter firme, mas eu via no olhar dela que estava em choque. Ela decidiu deixá-lo no quarto e esperar meu pai chegar. Quando ele voltou, os dois conversaram e resolveram levar o Lucas à igreja. Passaram a receber o pessoal da igreja em casa e a deixar uma Bíblia aberta no quarto dele. Aos poucos, ele começou a melhorar. Com o tempo, tudo aquilo parou, mas eu nunca me esqueci. O que era para ser apenas um filme inocente acabou mexendo com meu irmão de um jeito que eu jamais poderia imaginar. E, até hoje, carrego o peso de sentir que fui eu quem abriu uma porta para algo entrar na nossa vida. O que era para ser apenas uma noite comum, um filme de terror inocente para passar o tempo, acabou se tornando o pior pesadelo da minha vida. Desde aquele dia, nada foi como antes. E por mais que o tempo tenha passado e o Lucas pareça bem, às vezes eu ainda sinto que aquela presença continua por perto, esperando apenas a hora certa para voltar. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.